Vamos seguir aqui com o noticiário internacional, tem o noticiário do conflito entre Irã e Israel. Hoje tem uma reunião importante. Os países europeus estão tentando, via diplomacia, fazer com que o conflito cesse e haja alguma solução diplomática para esse conflito. Hoje, na Suíça, em Genebra, vai ter uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, da França e do Reino Unido, com o chanceler iraniano Abbas Araghchi. O objetivo é retomar o diálogo, tentar chegar num acordo ali. Seria a primeira tentativa oficial de negociação desde o começo do conflito que já está no seu 8º dia, com novos registros de bombardeios de lado a lado. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 2 semanas para ele decidir se vai entrar nesse conflito ou não, abrindo uma janela para uma solução diplomática. A professora de Relações Internacionais da Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Ana Carolina Marçom, está aqui com a gente para nos ajudar nessa análise. Professora, bom dia. O que esperar dessa tentativa dos europeus de intermediar algum acordo entre Irã e Israel? Bom dia a todos, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Essas conversas que estão sendo realizadas agora em Genebra, elas são super importantes. Então, como você colocou, o ministro das Relações Exteriores iraniano, ele está reunido agora, ele acabou de chegar, tem alguns minutos, chegou ao local das negociações em Genebra, e são negociações extremamente importantes porque esse conflito entre Israel e Irã, ele é um conflito que desestabiliza toda a região, ele é muito complicado porque envolve bombardeios de um lado, de ambos os lados a civis, mas também de locais de enriquecimento de urânio, o que pode trazer um problema gigantesco no quesito ambiental e até mesmo humanitário. Então, o que nós podemos esperar agora, nós vimos, né, quando olhamos para algumas manifestações de lideranças da União Europeia, é que essas lideranças, elas vêm apoiando Israel em seu ataque. São lideranças que enxergam o Irã como um país bastante complicado, uma ameaça dentro do cenário internacional. Então, olhando para essa situação, Israel e Irã são países que têm apoiado a ação de Israel, no sentido de que o Irã não poderia ter um arsenal nuclear, mas, do outro lado, nós vemos que elas pedem pela desaceleração do conflito e pela redução das tensões. Então, eu acredito que essas potências, que esses países, eles vão conversar, vão tentar pressionar o ministro das Relações Exteriores iraniano no sentido de ir para a mesa de negociações, o que o Irã está disponível, o Irã já demonstrou o seu interesse em ir para as negociações, porém, somente negociará com os Estados Unidos assim que ele retirar o seu apoio a Israel e assim que as agressões cessarem. Então, eu acredito que neste momento, esses líderes eles estejam negociando um possível cessar-fogo, porém, ainda com muitos entraves, visto que o Irã tem esse interesse no cessar-fogo, tem interesse na negociação, porém, a partir do momento em que as agressões cessem de ambos os lados. Quer dizer, nesse sentido, a Europa, nesse momento, não sei se a expressão que eu vou usar é um pouco indevida, mas ficaria meio que como garoto de recado para levar o recado do Irã lá para os Estados Unidos, falar assim, olha, eles querem conversar, mas vocês precisam convencer Israel a parar com os ataques para que eles conversem com vocês. A situação é mais ou menos essa? Sim, eu não usaria essa terminologia, mas é exatamente Eu isso. exagerei, Então, eu confesso que eu exagerei. eles ficam como não intermediário, mas também é de interesse das nações europeias a desescalada do conflito. Então, nós temos, de um lado, do lado estadunidense, o presidente Donald Trump, que é uma figura política extremamente polêmica. Sabemos que ele tem discursos muito duros, uma retórica, por diversas vezes, muito exacerbada, muito dura, e que, por diversas situações, ele não se dispõe a conversar.
Então, do outro lado, nós temos a Europa, os países europeus, que têm o interesse na desescalada do conflito e que têm uma predisponibilidade maior a conversar. Então, eles se colocam como intermediários, como mediadores, nessa tentativa de entender com o Irã, que é um país que eles consideram uma ameaça, quais são os próximos passos, o que eles podem fazer para tentar desescalar essas tensões. Porque, como eu comentei, esse conflito ele não é de interesse de ninguém. Então, todos os países do entorno regional, os demais países do cenário internacional, têm interesse sim na desescalada desse confronto. E a Europa acaba assumindo esse papel de tentar entender qual seria a posição iraniana.